Este caso ocorre em Melbourne, Austrália, no ano de 2020. Celeste Mano era uma mulher de 23 anos que morava em Melbourne, Austrália. Ela morava com sua mãe, irmão mais novo e também tinha um meio-irmão mais velho. Desde jovem, Celeste era conhecida por sua bondade e vibração. Ela foi descrita por aqueles que a conheciam como um farol de amor e alegria. Ela era extremamente próxima e amava profundamente sua mãe. A mãe de Celeste a lembra como uma mulher linda e gentil, e foi essa combinação de beleza e bondade que chamou a atenção de um monstro absoluto. Por 2 anos e meio, Celeste trabalhou em um centro de atendimento em Melbourne, onde era uma membro da equipe muito popular e respeitada. Enquanto trabalhava lá, ela começou um relacionamento com um colega de trabalho chamado Christopher, mas o casal manteve seu relacionamento em segredo. Mas foi também no centro de atendimento onde ela esbarrou em um homem de 35 anos, chamado Lou Seiko. Celeste não tinha ideia, mas ao vê-la, Loewe desenvolveu uma profunda paixão por ela. Mas essa paixão era extremamente perigosa. No início, Love se manteve reservado, apenas admirando Celeste à distância. Mas eles trabalhavam no mesmo prédio, então os dois se cruzavam ocasionalmente, mas raramente, se alguma vez, interagiam em um nível profundo ou significativo. Loewe iniciou no centro de atendimento em abril de 2018 como operador de atendimento ao cliente. Meses depois, Celeste se tornou sua gerente. No entanto, em junho de 2019, Loewe foi demitido da empresa devido ao seu fraco desempenho. Como Celeste era sua gerente, ela recebeu a tarefa de escoltá-lo para fora do prédio. Ela fez isso com gentileza. Ela desejou a ele tudo de bom e estendeu a mão como um sinal de respeito, mas enquanto fazia isso, Loewe avançou rapidamente e beijou Celeste na bochecha. Isso já era inadequado, mas a forma como ele o fez deixou Celeste profundamente desconfortável. Ela ficou bastante surpresa com isso e falou com seus colegas, namorado e família sobre esse estranho encontro, mas esse beijo pareceu desencadear algo em Love. Foi neste ponto que ele se tornou completamente obcecado por Celeste. Loewe voltou para casa depois de ser demitido e então ligou seu computador. Ele começou a rastrear as diversas contas de mídia social de Celeste, incluindo seu Instagram, e cerca de uma semana após ser demitido, ele criou coragem para enviar uma mensagem a ela. Love declarou seu amor por ela. Celeste viu essas mensagens e respondeu. Ela respondeu educadamente, de uma maneira que deixou abundantemente claro que ela não tinha interesse nele ou em um relacionamento. Mas Loewe não foi desencorajado por essa rejeição nem um pouco. Ele enviou inúmeras mensagens até que ela o bloqueou no Instagram. E isso foi apenas o começo. Uma semana depois, Loewe criou outra conta no Instagram e enviou cada vez mais mensagens. Celeste não respondeu, mas essas mensagens a preocuparam. Ela decidiu que seria melhor ignorá-lo e esperava que ele simplesmente desaparecesse por conta própria. Mas as mensagens não pararam. Elas chegavam sem parar. Loewe declarou seu amor incansavelmente, dizendo a Celeste que queria estar com ela mais do que qualquer coisa. Por fim, ela respondeu novamente, suplicando a Loewe que parasse de contatá-la e a deixasse em paz. Ele foi então bloqueado mais uma vez. Em círculos viciosos, Loewe criaria outra conta e seria bloqueado, criaria outra conta e seria bloqueado novamente. A situação chegou ao extremo quando a mãe de Celeste enviou uma mensagem para ele implorando que a deixasse em paz. Mas as contas e as mensagens continuavam chegando. Ele então intensificou sua vilania. Em dezembro de 2019, ele enviou a Celeste um grande número de mensagens explícitas e depreciativas. Essas mensagens continham relatos detalhados do que ele queria fazer com ela se pudesse tê-la sozinho em uma sala.
Ao ver como sua postura havia mudado, Celeste começou a temer por sua própria segurança. Ela relatou o assunto para seus colegas de trabalho, que a encorajaram a informar a polícia. E assim, ela fez exatamente isso. Mas um dia, Celeste estava em seu local de trabalho e ela olhou para fora da janela que dava para o estacionamento. Lá, sentado em um carro, observando, estava Loeb. Celeste e sua família foram novamente à polícia, mas nada de fato foi feito. Vale lembrar aos espectadores que, se alguém age assim com você, está no caminho para o assassinato. Eles estão em um estado de espírito onde já estão prontos para matar. Isso continuou por meses, um ano inteiro, e um mês se passaram, e Love ainda continuava com esse comportamento perturbador. No 1º de julho de 2020, Celeste e sua mãe foram novamente à delegacia e denunciaram o assédio contínuo. Celeste apresentou cada uma das mensagens que havia recebido e, finalmente, um policial tomou uma atitude. 2 dias depois, os tribunais concederam uma ordem de intervenção de segurança da personalidade, também conhecida como proteção à segurança da integridade orgânica, e isso foi entregue a Li Wei. Com isso, toda a comunicação cessou e houve uma sensação de alívio. Celeste esperava que tudo isso agora estivesse acabado. Mas não estava. No dia 10 de agosto de 2020, Li Wei foi preso e interrogado pela polícia. Ele admitiu ter contatado Celeste repetidamente de várias contas do Instagram, mas expressou arrogantemente que não havia nada ilegal em suas ações e que enviar essas mensagens era terapêutico para ele. A polícia explicou a ele que essas mensagens estavam causando muito estresse para Celeste e sua família, ao que ele respondeu: se Celeste estava tão angustiada pelas mensagens, então ela não deveria ter lido e saído de sua conta. Após o interrogatório e a prisão, Li Wei foi libertado sob custódia, pendente de mais investigações. Enquanto isso, toda essa situação estava realmente causando um grande estresse emocional para Celeste. Ela ficou profundamente preocupada que algo horrível acontecesse com ela. Li Wei era conhecido por espionar Celeste do estacionamento do call center, então a empresa criou um plano de segurança para ela. Outros membros da equipe acompanhariam Celeste até o carro no final de cada turno. Ela até disse a vários colegas que tinha medo que Li Wei um dia a matasse. Celeste tinha bons motivos para se preocupar. No dia 11 de agosto de 2020, Celeste postou uma fotografia com ela e seu namorado e fez desta fotografia sua foto de perfil. No mesmo dia, Li Wei foi a um supermercado local e comprou uma grande faca de cozinha. Ele viu a foto de perfil e ficou enfurecido. Em 15 de agosto de 2020, Li Wei enviou um e-mail de 3 páginas e meia para Celeste. Celeste não abriu este e-mail e denunciou o incidente à polícia. Neste e-mail, ele implorou a Celeste para não prosseguir com proteção à segurança da integridade orgânica e para retirar suas queixas à polícia. Ele até alegou que não tinha mais interesse nela, explicando que era a verdadeira vítima nesta situação. Mas apenas ao entrar em contato com Celeste, ele violou proteção à segurança da integridade orgânica, então ela e sua família foram novamente à polícia e informaram que ele havia violado a ordem contra ele. E então, a polícia entrou em contato com Li Wei novamente, o que provavelmente o deixou muito irritado. Para Li Wei, ele era a vítima. A polícia, Celeste e todos os outros, eles eram os verdadeiros vilões. No ano de perseguição, Loewe estava procurando online, tentando localizar onde Celeste realmente morava, e ele teve sucesso. Ele conseguiu encontrar uma imagem da casa de Celeste. Ele então conseguiu identificar o subúrbio dela através de sua conta no Instagram e comparou com o Google Maps, e com isso ele encontrou o endereço dela e exatamente onde ela morava. Em várias ocasiões, Li Wei dirigia até a casa dela e a observava de longe. Ele passava de carro à noite.
e observava. Não está exatamente claro quantas vezes ele fez isso, mas presume-se que ele fez isso bastante. No dia 16 de novembro de 2020, Leo Wei decidiu fazer o impensável. Ele estava em casa, incapaz de dormir. Segundo ele, era tal vítima e estava tão deprimido que lutava para conseguir dormir. Então, nas primeiras horas da manhã, às 3h22 da manhã, ele se levantou, pegou um martelo e a faca de cozinha que havia comprado apenas algumas semanas antes e entrou em seu carro. Então, ele dirigiu em direção à casa onde Celeste morava com sua família. A única outra pessoa em casa naquele momento era a mãe de Celeste, Egg. Egg sabia sobre Leo Wei, mas ela não tinha ideia de que ele seria capaz de tais horrores. Leo Wei passou pela casa para se certificar de que Celeste estava lá, e infelizmente ela estava. Ele viu o carro dela estacionado na entrada. Leo Wei deu uma volta no quarteirão e, por volta das 3h48 da manhã, estacionou seu carro a uma curta distância da casa de Celeste, a cerca de 2 minutos de caminhada. Ele saiu do seu veículo e começou a caminhar em direção à casa, carregando consigo o martelo e a faca. Também parece que ele de alguma forma conseguiu descobrir em qual quarto Celeste estava morando, possivelmente observando a casa dela nos meses anteriores. Leo Wei pulou a cerca lateral e ganhou acesso ao quintal, antes de seguir em direção ao quarto de Celeste, na parte de trás da propriedade. Leo Wei estava agora bem fora da janela dela, e Celeste estava dormindo profundamente, felizmente inconsciente de que o homem que a atormentou por mais de 1 ano estava agora a apenas metros de distância. Loive apertou a empunhadura de seu martelo e, com um grande balanço, quebrou a janela antes de subir por ela. Enquanto ele subia, o vidro pontiagudo rasgava camadas de sua pele. Ao entrar em seu quarto, ele estava determinado a entrar e chegar até ela. Celeste acordou para ver o homem que ela mais temia rastejando pela sua janela quebrada. Uma visão que deve ter sido absolutamente aterrorizante. Loi não perdeu tempo. Ele agarrou sua faca e avançou em direção a Celeste. No pânico, ela tentou se cobrir com os braços. Leo Wei atacou Celeste com uma faca em um frenesi perturbador. Ele estava além de enlouquecido. Ele começou a esfaqueá-la repetidamente. Leo Wei sabia que a mãe de Celeste estava dentro de casa e era apenas uma questão de tempo até que ela fosse verificar o barulho que ele fez ao quebrar o vidro. No total, Leo Wei esfaqueou Celeste mais de 20 vezes. Ele causou múltiplas lesões por força cortante em seu corpo, incluindo no peito, abdômen, costas, pernas, braços e couro cabeludo. Ela também sofreu várias feridas de defesa nos antebraços e mãos. Durante o ataque, Lou conseguiu esfaqueá-la diretamente no coração, e tão rápido quanto Lou chegou, ele se foi. Após atacar Celeste, ele largou a faca no chão do quarto e saiu pela janela quebrada, novamente se cortando no processo. Depois, ele largou o martelo no quintal, onde a polícia o encontrou mais tarde. Leo Wei sofreu várias lacerações nas mãos durante o ataque e deixou um rastro de sangue atrás dele, levando diretamente de volta ao seu carro. Ele correu de volta para seu veículo para fugir do local. Desde estacionar, caminhar 2 minutos até a casa de Celeste, quebrar a janela, esfaqueá-la e retornar ao seu carro, Leo Wei esteve ausente por um total de 2 minutos e 39 segundos. Todo esse ataque foi incrivelmente rápido. Enquanto isso, a mãe de Celeste ouviu um estrondo alto e foi investigar. Ela abriu a porta do quarto e espiou para dentro, vendo algo que nenhuma mãe deveria ter que presenciar. Dentro, ela viu sua amada filha na cama, cercada por uma quantidade extrema de sangue. A mãe de Celeste disse que literalmente não conseguia compreender o que estava vendo, e ela tentou ajudar sua filha, mas teve dificuldade para levantá-la da cama. Ela então viu que o chão estava coberto de vidro quebrado.
Depois de tentar a ressuscitação cardiopulmonar, sua mãe correu para o próprio quarto e ligou para o número de emergência. A chamada foi conectada às 3h56 da manhã. Quando a polícia e a ambulância chegaram ao local, encontraram Celeste no chão do quarto, coberta de sangue, com a mãe dela tentando desesperadamente reanimá-la, gritando: "Por favor, não me deixe!" Os paramédicos fizeram o possível, mas os ferimentos dela eram muito graves. Celeste foi declarada morta pouco tempo depois. Enquanto tudo isso acontecia, Leway dirigia como um louco. Seu destino era a delegacia de polícia. Às 3h57 da manhã, Leway chegou à delegacia de polícia. Ele dirigia imprudentemente e bateu em um poste próximo à estação. Antes que ele pudesse entrar, foi confrontado por 2 policiais. Isso era tudo parte do seu plano distorcido. Na tentativa de parecer louco para a polícia, Leway fez algumas referências ao que havia feito, incluindo as palavras: "Ela está morta. Vá e dê uma olhada na cena do crime." Loewe implorou aos oficiais para sacarem suas armas e atirarem nele. Nesse momento, a polícia na estação tomou conhecimento do ataque a Celeste. Ao falar com a polícia, Loewe disse: "Vocês sabem o que aconteceu. É tudo culpa de vocês." Loewe foi levado para uma sala para ser interrogado pela polícia e uma investigação logo começou. Leway tinha um plano: agir como um louco e tentar se safar do assassinato. Ele admitiu à polícia naquela noite que entrou e saiu da casa de Celeste muito rapidamente, mas minimizou sua consciência do que fez com ela, alegando que estava escuro demais para ver direito e que sua memória desses eventos estava confusa. Surpreendentemente, Leway não assumiu a responsabilidade por matar Celeste, sugerindo que a culpa era das autoridades policiais e de outras pessoas. Seu argumento era que, por causa de como foi tratado pela polícia e por Celeste em relação ao assédio, ele se tornou uma pessoa diferente, uma pessoa que ele disse ter sido transformada em alguém sobre quem ele não tinha controle. Era culpa de todos, menos dele, uma verdadeira e vil falta de responsabilidade. Leway então alegou que foi à casa de Celeste porque queria que a dor e as vozes parassem. Ele também afirmou que sua saúde mental estava em declínio desde os bloqueios em 2020 e isso havia sido agravado pelo estresse do que aconteceu com Celeste. Após a entrevista policial, Loewe foi acusado do assassinato de Celeste e foi mantido sob custódia. Loewe foi então avaliado por profissionais de saúde mental no início dos procedimentos legais. Durante os procedimentos após o assassinato de Celeste, realizaram-se avaliações forenses. Um psiquiatra forense testemunhou que Leway havia exagerado os sintomas de doença mental na tentativa de evitar o julgamento. Um psiquiatra concluiu que ele estava tentando despertar simpatia e que era muito capaz de entender a diferença entre certo e errado no momento em que o caso ocorreu. Então Leway se rebaixou ainda mais. Ele tentou alegar que uma entidade que ele chamava de Isha o havia encorajado a matar. Ele disse que ouvia vozes dizendo para ele sair e prejudicar Celeste, e que ao cometer o assassinato, ele pensou que essas vozes parariam. Várias avaliações foram realizadas e concluiu-se que ele estava apenas fingindo isso. Era tudo um ato distorcido. No entanto, de acordo com documentos judiciais, também foi descoberto que Leway tinha um transtorno de personalidade extremo não diagnosticado, além de depressão e dismorfia corporal. Apesar dessas condições, foi determinado que ele não estava passando por um episódio psicótico durante o crime. Um médico também observou que seu risco de reincidência era extremamente alto e que, se ele fosse solto, provavelmente perseguiria outras mulheres logo depois. Seu transtorno de personalidade foi categorizado como extremamente grave, altamente incomum e até atípico entre as pessoas que cometem crimes violentos graves. Inicialmente, Leway se declarou inocente do assassinato de Celeste, o que causou grande angústia aos membros de sua família. O julgamento iniciou-se em janeiro de 2024.
Psiquiatras forenses testemunharam contra ele. Um psicólogo pintou um quadro da vida de Liu Wei. Foi dito que sua infância precoce foi traumática e instável e que ele era frequentemente intimidado. Liu Wei nunca conseguiu manter nenhum relacionamento íntimo em toda a sua vida e teve dificuldade em estabelecer amizades e conexões sociais ao longo de sua vida. De acordo com a família de Liu Wei, ele se tornou cada vez mais isolado e retraído durante a adolescência, e nos anos anteriores ao assassinato, ele se tornou mais recluso, passando a maior parte do tempo em seu quarto na casa de seus pais. Em fevereiro de 2024, Liu Wei mudou sua declaração para culpado e, posteriormente, foi condenado a 36 anos de prisão com um período de não liberdade condicional de 30 anos. O juiz reconheceu seus problemas de saúde mental, mas enfatizou que ele sabia exatamente o que tinha feito. O tribunal reconheceu o impacto devastador do crime na família e amigos de Celeste, mas concluiu que uma sentença de prisão perpétua não era justificada devido ao seu transtorno de personalidade, que eles alegaram ter reduzido sua culpabilidade moral. Foi documentado que durante o julgamento, Loewe não mostrou nenhum sinal de remorso pelo que fez e o impacto que causou à família de Celeste. Parecia que, aos olhos dele, ela merecia exatamente o que recebeu e que ele era a pobre vítima neste cenário. Durante a sentença, Loewe não fez uma declaração pessoal, nem ofereceu qualquer pedido de desculpas à família. A mãe de Celeste, Egg, expressou profunda decepção com a sentença que foi dada a Loewe. Ela afirmou que era ultrajante e inacreditável que ele tenha recebido misericórdia quando não mostrou nenhuma para Celeste. Ela sentiu que o sistema de justiça falhou com sua filha por não impor uma sentença de prisão perpétua. Ela também está preocupada que, se ele for solto algum dia, fará isso com outra vítima inocente e outra família será destruída. Após a trágica morte, Egg se dedicou a ajudar a proteger outras pessoas que se tornam vítimas de perseguição. Ela também criticou publicamente o sistema de justiça existente, expressando que ele falhou em proteger sua filha, apesar dos claros sinais de alerta. Ela pediu a implementação de medidas mais rigorosas, incluindo o uso de monitoramento por tornozeleira para indivíduos acusados ou condenados por perseguição, para prevenir possíveis ameaças. Se isso tivesse sido usado, teria salvado a vida de Celeste. A mãe de Celeste também afirmou que luta muito com o fato de que ela foi morta sob sua vigilância. Ela disse que é algo com que terá que conviver pelo resto da vida.